Voltamos agora, então, para a segunda parte da entrevista com o vereador Rocha, que vai nos contar um pouquinho dessa sua vivência política, dessa sua entrada na vida política. O Rocha está na sua sexta gestão como vereador e percebo pelos tantos anos que faço a cobertura da Câmara, que uma das suas pautas principais é a agricultura. Tanto que no início de suas falas, ele nos diz: meu assunto de hoje não poderia ser diferente senão a agricultura. Por que esta pauta tão frequente nas tuas falas e nas tuas lutas? Acho que é bem colocado. Nos orgulha muito de defender essa classe dos agricultores. Uma vez sendo filho de agricultor, esse sangue continua. A gente pode mudar de profissão ou não, mas a gente sabe do serviço dos nossos agricultores. Ele levanta de manhã, muitas vezes às 3, 4 horas da manhã, vai de noite adentro, não tem sábado, não tem domingo. E é uma classe que não está sendo reconhecida como devia. Isso já vem, não dos últimos anos, já vem de mais tempo. E essa é a minha preocupação desde o meu primeiro dia, quando eu fui a primeira vez o candidato a vereador. Fui candidato porque meu pai me insistiu. Eu não tinha nem ideia, não sonhava para chegar um dia representar a comunidade. Mas como meu pai achou que teria que ter um político dentro da família, eu achei não, alguém tem que então querer tentar pelo menos fazer a vontade do seu pai, né? Então eu entrei na política em 96, eu vim em 95, eu voltei de Porto Alegre. Em 96 eu concorri a primeira vez na Câmara de Vereadores. Eu não me elegi por poucos votos, mas vi naquela campanha que eu tinha uma admiração muito grande pelos agricultores e que eu tinha que dar muito e contribuir muito para aquela classe que era dos agricultores. Então, no próximo mandato, já me elegi e me elegi bem. E assim foi indo, de um mandato ao outro, com muito trabalho, que as coisas não caem simplesmente de mão beijada. Tu tem que ter família, tu tem que ter teus irmãos do teu lado, teus cunhados, uma harmonia muito grande. E o principal de tudo, de um político, tu tem que ser humilde. Eu saí da agricultura e quem me conhece no tempo da agricultura e me conhece hoje, eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa de sempre, humilde, trabalhadora. Nunca me subiu na cabeça de ter um mandato, dois, e cheguei no sexto mandato, que me orgulha muito. Toda a história do município de Arroio do Meio, não teve nenhum que conseguiu alcançar esse sexto mandato. E eu tenho certeza que eu estou representando muito bem os nossos agricultores, de fato, que nem você colocasse. A minha fala não muda, ela começa na Câmara de Vereadores, nem que eu só cito a agricultura, mas ele em primeiro lugar. E a humildade de reconhecimento, ela vai continuar. Enquanto que eu estiver sentado naquela mesa, eu não vou mudar. Eu vou defender os nossos agricultores. Já fiz isso por muitos e muitos anos. As pessoas sabem do cheque adubo, que foi um projeto, um anteprojeto que eu coloquei, e até hoje isso ainda está ajudando os nossos agricultores, que foi o bônus produção nessa administração, onde realmente o nosso agricultor começou a ser valorizado. E defendo os nossos agricultores por muitos anos. Como oposição,
eu não consegui colocar projetos em prática que muitas vezes a gente queria que fosse. Mas agora, como situação, eu consegui, juntamente com a administração do Danilo, a nossa administração, a administração do povo de Arroio do Meio, incluir e colocar o bônus produção da mesma forma que foi o começo dele. Valorizar, nós conseguimos praticamente triplicar o valor. Nesta gestão, nós conseguimos montar um projeto para beneficiar os nossos pequenos agricultores. Isso é muito importante se nós olhar a história. A história começa com um agricultor pequeno. Não é todo agricultor pequeno que tem sucesso na vida e que pode ser grande. Mas a história começa todo com o nosso pequeno agricultor. Então a base, um projeto para beneficiar esses pequenos, é muito importante. Da mesma forma, se nós olharmos a questão de horas máquina, onde nós aumentamos umas horas significativas, onde o agricultor ganhava 10, que mais horas ganhava, 10 horas máquina, hoje está ganhando 15 horas máquina. Isso é mostrar que a administração está voltado novamente para dar valor aos nossos agricultores. Isso durante muitos anos não acontecia. Então, a agricultura faz parte da minha história política. E eu, não é só na agricultura, eu trabalho em todas partes da administração. Se pedir, falar da agricultura, falar da indústria e comércio, falar da educação, falar qualquer segmento dos órgãos públicos, eu tenho história. Projetos importantes no município de Arroio do Meio, se nós olhar a Neuguibava, isso foi, quem lembra dessa história, quem lembra da compra da área da Dália, quem lembra da Girão do Sol, da Bremil e de tantas outras empresas que estão hoje entre os primeiros do município de retorno, eu fiz parte dessas histórias, eu fiz parte de conseguir manter essas empresas no município numa visão de futuro. E isso eu tenho que deixar muito claro. A administração do Danilo, quando eu fui primeira vez vereador, ele já teve essa visão de incentivar empresas que amanhã depois retornam o ICMS, os cofres públicos, onde a gente pode dar mais saúde, mais educação, mais agricultura, mais obras. Isso que é importante. Um administrador, um político tem que ter uma visão de futuro. Eu sempre digo assim, um político bom, ele tem que pensar no mínimo 20 anos lá na frente. Mas, Rocha, tu defende, tu enaltece, não sei se essa é a palavra correta, para me ajudar com assim, ao prefeito atual ou todos os 6 que tu passou? Como é que tu fazia? Porque tu já foi oposição, né? Um trabalho de oposição geralmente não era citação. Sim. Eu já fui oposição, eu nunca tive a oportunidade de sentar numa mesa para discutir um projeto. Mas talvez eu me expressei errado. Sim. Tu defende o povo. Eu defendo o povo. Só que os projetos, para colocar em prática, tu tem que ter o teu prefeito do lado, tu tem que ter pelo menos o convite de sentar numa mesa e colocar a tua ideia. Isso, quando tu é oposição, dificilmente aconteceu. E então, se hoje, e no tempo do Danilo, de 2001 até 2008, eu tive essa oportunidade. Eu consegui muitas ideias, muitos projetos, colocar em prática, porque ele escutou, ele viu o anseio da comunidade. E um político bom, é o cara que não pensa só em fiscalizar. Tu tem que ir em encontro de emendas e deputados. E para isso acontecer, numa eleição a presidente, a deputado, tu tem que te agarrar, tu tem que trabalhar para uma pessoa que possa te dar um retorno futuramente. E eu tive a oportunidade de ajudar
por muitos mandatos já, a pessoa do Afonso Ram. Se eu relatar as emendas que vieram, eu posso até relatar a parte do asfalto lá da 32, o calçamento em torno do ginásio de Rui Barbosa, a linha PIT, parte do asfalto que vai para o 13 de maio, o asfalto ali no Terrores, patrulha agrícola, na saúde, no Hospital São José. Esse último ano veio 750 mil já. Vão finalizar 2 ruas lá no bairro Glória e 500 mil está nos cofres da administração municipal, onde nós estamos pensando em fazer um asfalto lá na linha PIT, na Forqueta, ou investir em outro segmento, né? Mas e com certeza essa diferença de trabalhar e abraçar um deputado. Tem que abraçar, tem que arrumar uma boa votação para ele, para poder chegar e bater na porta e pedir recursos para o município de Herói do Meio, que não é um recurso do Rocha, mas sim do povo de Herói do Meio. E o Rocha é o Rocha. Ele é e tem um voto. Se as pessoas que elegem o Rocha, eu tenho que representá-las. E eu sou só um voto perante os 718 que eu fiz na última eleição. Eu estou ali representando cada pessoa que deu o voto de confiança na minha pessoa. E eu quero fazer de tudo para não magoar ninguém e trabalhar para que eu possa atingir os anseios de cada um. Uma pergunta, Rocha. Nós temos feito essa pergunta para todos os vereadores que nós entrevistamos, que queremos saber a tua opinião sobre ter ou não ter uma sede própria do Legislativo. Eu, no meu ponto de vista, é importante. Não vou dizer a questão de valores, não vou entrar nem nessa citação, né? Mas se nós olharmos tanto municípios vizinhos, todas elas já têm a sede própria. Mas eu vejo, assim, uma luz lá no fim do corredor que possa acontecer. Se nós realmente, o município que está em estágio bem avançado e conseguir aquela área da quadra do CNC, isso pode dar uma luz de uma construção em conjunto, administração municipal, porque aquela quadra poderia contemplar todo o setor administrativo de uma prefeitura, Câmara de Vereadores, saúde, posto de saúde. Podia se fazer um complexo amplo, numa localização privilegiada e com certeza teria espaço para todas essas atividades. Alguma consideração final? Eu só queria agradecer esse espaço e dizer que é um orgulho muito grande para mim, porque nessa minha vida eu acho que foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. Por isso que eu quero agradecer. E dizer assim, eu só queria mencionar então a votação que eu vinha fazendo desde o meu primeiro mandato. Eu no meu primeiro mandato fiz 344 votos, fiquei na suplência. Em 2000 eu fiz 543, em 2004 fiz 744, em 2008 eu fiz 569, em 2012 518, em 2016 743 e em 2020 718. Sempre tive, na maneira de dizer, praticamente uma eleição da outra aumentando a minha votação. E isso me orgulha muito. E isso eu devo muito à minha família. Eu devo muito isso à minha esposa, porque muitas e muitas vezes não tem uma noite durante a semana que a gente tem como ficar em casa. A gente dá muitas vezes mais atenção para o próximo, para a própria família e para os meus próprios irmãos e para os meus próprios cunhados. Mas eu tenho certeza que essas pessoas reconhecem o trabalho que eu estou fazendo
a comunidade de Arroio do Meio, principalmente para o munícipe, né? 30 segundos, Rocha. 30 segundos? Fala de que. Valeu, querido. Estou brincando, me referindo a quando chega aos 9 para os 10 minutos, tá? E estourou o tempo do nosso vereador, por isso que eu disse. Mas a gente também te agradece a oportunidade de entrevistá-lo, de descobrir coisas de vocês todos, né? Então, a gente fica muito feliz, né, Glaci? Eu, Alves de Andrade, a Glaci Gasparotto, ficamos felizes em entrevistá-los, todos os nossos edis aqui de Arroio do Meio. Até a próxima, meu querido. Obrigado por tudo que vocês já fizeram na minha vida e principalmente eu me lembro muito bem do Elton, da Glaci. Somos parceiros e quem conhece a vida do Rocha e conhece a vida do Elton e da Glaci são semelhantes, sempre pessoas humildes, trabalhadoras e que colocam o povo de Arroio do Meio em primeiro lugar.